Ele perdeu tudo em um acidente trágico, mas um cantor misterioso revela um segredo chocante. Lucas andava pela cidade, as ruas sombrias refletindo o peso que carregava. Depois da morte de sua esposa e filha em um acidente terrível, tudo parecia sem sentido. Ele se lembrava da risada delas, da luz que iluminava seu lar, agora preenchido por um silêncio ensurdecedor. Cada canto de casa parecia gritar lembranças, e cada objeto tinha um peso maior do que ele conseguia suportar. O ar pesado e denso do dia nublado parecia sussurrar sua dor, intensificando em um luto que não tinha fim. Com passos lentos, Lucas perambulava pelas ruas. Os olhares das pessoas o atravessavam como se ele fosse um fantasma. Ele se sentia invisível, perdido em um mar de corpos. E vidas que seguiam enquanto a sua paralisava. As gotas de chuva começavam a cair, criando um manto sombrio sobre a cidade. Com cada pingo, o vazio em seu peito aumentava, como se o mundo ao seu redor desse risadas dele e de sua miséria. Foi então que ele ouviu. Uma voz poderosa e melancólica ecoava entre os prédios, atraindo sua atenção. Curioso, Lucas virou a esquina e avistou um cantor de rua, Elias. O homem estava ali sozinho, com uma guitarra desbotada. Seus olhos fechados enquanto cantava, a letra era como veneno e remédio ao mesmo tempo, transmitindo uma dor profunda, uma esperança de que ainda havia algo pela qual lutar. Lucas se aproximou, atraído pela intensidade da música que parecia falar diretamente a ele. Cada nota ressoava em seu coração, rasgando o luto que o aprisionava. Quando Elias terminou a canção, a multidão dispersou, mas Lucas permaneceu, como se uma força invisível o segurasse no lugar. Elias abriu os olhos e sorriu, mas havia algo mais em seu olhar. Você sente a falta delas, não é? Perguntou com um tom suave, quase como um sussurro. Lucas ficou paralisado, a boca seca. Como ele poderia saber? Você está perdido, Lucas. A verdade do que aconteceu com sua família é mais profunda do que imagina. As palavras de Elias cortavam como uma lâmina. Um nó se formou em sua garganta e a angústia fez seu coração acelerar. O que você sabe sobre elas? Perguntou ele, quase implorando. Elias hesitou um instante, seus olhos revelando um mundo de segredos antes de falar. Sua esposa fazia parte de algo diferente, uma sociedade secreta que busca resgatar almas perdidas. A revelação fez Lucas sentir que o chão tinha desaparecido sob seus pés. Seu ser se contorcia entre a incredulidade e a necessidade de entender. Isso está ligado ao acidente? Questionou sua voz trêmula. Elias assentiu, um ar de pesar em seu semblante. Sim, e essa verdade pode ser mais sombria do que você imagina. Um frio percorreu a espinha de Lucas. O desejo de descobrir a verdade misturava-se com o medo de despertar os fantasmas do passado. Poderia Elias, esse cantor enigmático, realmente ser um aliado na busca por respostas? Ou ele era apenas uma peça em um jogo muito maior, movido por intenções obscuras? Com essas perguntas saltando de sua mente, Lucas percebeu que estava à beira de uma jornada que poderia mudar tudo. O que mais ele descobriria? A verdade o libertaria ou aprisionaria ainda mais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava à beira de um abismo emocional. As palavras de Elias reverberavam na sua mente como um eco perturbador. A ideia de que sua esposa estivesse envolvida em algo tão sombrio, uma sociedade secreta, fazia seu coração disparar. Resgatar almas perdidas? O que isso significava? O que ela havia feito? Ele queria respostas, mas a verdade parecia mais distante do que nunca. Como posso saber mais? Onde posso encontrá-los? Lucas perguntou, quase suplicando, buscando alguma pista na expressão de Elias. O cantor olhou para o chão, hesitando, como se estivesse ponderando um risco. O que vou te contar é perigoso. Se você realmente quiser essa verdade, você vai precisar estar preparado para o que vem pela frente. Lucas acenou com a cabeça, o desespero o levando adiante. O desejo de entender sua perda queimava em seu peito, ofuscando seu medo. Diga-me, mas antes que Elias pudesse responder, um grito irrompeu do fundo da rua. Uma mulher correu em direção a eles, seu rosto pálido, a respiração ofegante. Ele está vindo! O homem da caixa! Ela gritou. O terror em seus olhos era palpável, como se algo horrífico estivesse à espreita. A multidão, que uma vez parou para ouvir a música de Elias, se dispersou rapidamente, como folhas levadas pelo vento. Quem? O que está acontecendo? Lucas perguntou, enquanto o pânico começava a crescer ao seu redor. O olhar de Elias estava fixo na mulher, sua expressão mudando para uma mistura de reconhecimento e preocupação. Ele nunca deve saber que você está aqui. Lucas, vá agora! Antes que Lucas pudesse entender, uma sombra se projetou sobre eles. Um homem, vestindo um longo sobretudo escuro, surgiu do meio da bruma da chuva, seu rosto oculto pela aba do chapéu. A atmosfera ao redor parecia congelar. A mulher olhou para trás e ficou paralisada de medo. Ele pode ouvir tudo. Ele pega quem não deve saber. Lucas sentiu uma onda de adrenalina. Quem é ele? Perguntou Elias, afastando-se do desconhecido, empurrando Lucas para trás. Você não entende, Lucas. Ele é um dos líderes. Ele caça aqueles que conhecem a verdade. O homem se aproximou lentamente, seus passos implacáveis ecoando no chão molhado. Em um movimento rápido, ele estendeu a mão e puxou a mulher para perto. Lucas e Elias observaram, sem fôlego, enquanto o homem sussurrava algo em seu ouvido. O rosto da mulher se contorceu em dor. Por favor, não, eu prometi que não diria. As lágrimas escorriam por seu rosto. Elias agarrou Lucas pelo braço. Precisamos sair daqui, agora! Mas antes que pudessem se mover, o homem virou-se e olhou diretamente para eles. Seus olhos penetrantes como faróis no escuro. Ele reconheceu Lucas. Você deve ser o viúvo. O que se esconde nas sombras sempre encontrará o seu caminho. A sensação de frio subiu pela espinha de Lucas. Como ele sabia quem ele era? O homem avançou, sua voz baixa e ameaçadora. Você está mais perto de descobrir do que pensa. E isso pode ser sua ruína. Lucas sentiu seu mundo desmoronar ao seu redor.
O que poderia ser mais profundo do que a morte de sua família? Que segredos horríveis estavam entrelaçados com sua dor? Enquanto ele e Elias recuavam, a verdade distorcida e sombria estava prestes a se desenrolar diante deles. E Lucas percebeu que a busca por respostas poderia lhe custar mais do que ele estava disposto a pagar. A chuva caía pesada, velando seus rostos e criando uma cena apocalíptica. O homem, agora a poucos passos, mas com um sorriso enigmático. Aconteça o que acontecer, a verdade virá, e não será como você espera. Então tudo escureceu ao redor deles, e Lucas se viu em um labirinto de escolhas. O que ele faria agora? O que mais o aguardava nessa revelação aterradora? A chuva caía, pesada, e Lucas estava paralisado diante do homem misterioso. A sensação de frio atravessava seu corpo, mas algo ainda mais profundo o envolvia. O peso da verdade ameaçadora que pairava no ar. Elias, ao seu lado, parecia um pouco menos seguro. "Vamos, Lucas!" ele sussurrou, puxando-o para trás. Mas, antes que pudessem se mover, a sombra do homem o cercou. "Você não entende", disse Elias, a voz tensa. "Ele não deve saber que você está aqui. Nunca!" O frio se intensificava e a figura alta se aproximava. Cada passo um eco de desespero. Lucas hesitou, seu olhar fixo nele. Algo na profundidade dos olhos do homem o intrigava. Dava a impressão de que ele sabia muito mais do que estava revelando. A mulher, desesperada, continuava a suplicar. "Por favor, não! Isso não deveria acontecer!" Foi então que, com um movimento rápido, o homem retirou algo de seu bolso. Um pequeno objeto brilhante que refletia a luz cinza da cidade. Lucas não conseguia discernir o que era, até que o homem o levantou em direção à mulher. Todo o pavor que envolvia a cena se intensificou. "O que você colocou nisso? Isso é o que atraímos!" Ele gritou desesperado. Elias interrompeu. "Não, isso é perigoso!" Mas era tarde demais. A mulher gritou. E um clarão ofuscante apareceu entre eles. Uma onda de calor e energia percorreu o ar. E em um instante, tudo ao redor se tornou turvo. Lucas sentiu a pressão nos ouvidos aumentar, como se estivesse submerso em água. E então, tudo se calou. Quando a visão voltou, Lucas se viu em outro lugar. Não era mais a rua chuvosa, mas um ambiente iluminado, quase onírico. À sua frente, a mulher estava de pé, mas não parecia mais assustada. O olhar dela estava claro, como se soubesse exatamente onde estava. "Você não deveria estar aqui, Lucas", ela disse, sua voz suave, mas carregada de autoridade. "Nós temos que ir." "Como assim ir? Onde estamos?" perguntou Lucas, confuso. Ao seu lado, Elias tinha uma expressão de espanto. "Isso não estava no plano!" ele exclamou. "Não há plano aqui", a mulher respondeu. "A verdade que você procura é mais complexa do que pensa. Sua esposa, ela não estava apenas envolvida, ela era a chave." "Como? O que você quer dizer com isso?" Lucas gritou. O coração acelerando. Um nó se formou em sua garganta. As palavras que ela usou ecoavam como uma sentença. Ela estava na linha de frente, Lucas. A Gesellschaft, a sociedade que ela fazia parte, está em guerra.
E você é um alvo. O homem que te persegue, ele era um aliado dela antes de se voltar contra todos nós. As peças começaram a se encaixar na mente de Lucas, mas ele ainda lutava para entender. Por quê? Por que ela não me contou? A mulher lançou um olhar triste para ele. Às vezes, a proteção envolve segredos. Às vezes, a verdade é a maior maldição de todas. A tensão no ar era palpável. Lucas sentia o pânico se aproximar novamente. Com um movimento rápido, a mulher se virou para Elias. — Você não a viu? Perguntou. Elias balançou a cabeça. — É isso que temos que descobrir. O que aconteceu com ela? Onde ela está? O que se tornou? Lucas e Elias trocaram olhares intensos. Eles tinham que encontrar as respostas, mas qual era o custo disso? A mulher parecia concentrada. Se você não agir agora, você perderá mais do que pensa. O homem da caixa, ele está perto, e ele não vai parar até conseguir o que procura. Nesse instante, o chão vibrou sob seus pés, e uma fissura apareceu. O ar se tornou pesado. E Lucas percebeu que eles estavam prestes a ser separados. — O que você espera de nós? Lucas perguntou, sua voz tensa e cheia de incertezas. A mulher hesitou, olhando para ele com um misto de compaixão e urgência. — Apenas confie no que pode parecer impensável. Você precisa seguir a trilha dela. A verdade não se revela simplesmente, Lucas. É uma sombra que se esconde nas engrenagens do tempo. Esteja preparado. Ela estava desaparecendo, e Lucas se esticou para alcançá-la, mas tudo foi envolto pela escuridão novamente. Quando a luz ressurgiu, ele estava de volta à rua. Elias estava ao seu lado, mas o homem da caixa havia sumido, e com ele a mulher e a verdade. O que era real? O que ele acreditava saber? As palavras da mulher ecoavam em sua mente, enquanto começava a entender que sua busca estava longe de acabar. Ele sentiu o peso da dor, mas uma nova chama de determinação o impulsionava. Onde ele deveria ir agora? O que ele descobriria na próxima curva do caminho? Lucas estava de volta àquela rua chuvosa, mas as sensações do que acabara de viver ainda pairavam sobre ele como uma névoa densa. Ele olhou ao seu redor, tentando localizar Elias, mas a confusão misturada à urgência pelo que acabara de ouvir o deixava atordoado. A sensação de que algo estava prestes a acontecer o fez se agachar, como se o próprio ar estivesse carregado de tensão. Mas antes que ele pudesse processar tudo, um grito agudo cortou o silêncio da noite. Lucas se virou e viu Elias tombar para o lado, a mão pressionando o peito. — Elias! Lucas correu até ele, o coração acelerando. Ao chegar mais perto, notou uma mancha escura se espalhando pela camisa de Elias, enquanto o cantor respirava lentamente. — Lucas, não pode ser! Elias conseguiu murmurar. A dor em sua voz era palpável. Lucas franziu a testa. — Quem? O homem da caixa? Os olhos de Elias estavam em desespero enquanto ele tentava se levantar. — Não, não é só isso. Ele está em você. O queixo de Lucas caiu. — Como assim? Elias hesitou, o olhar distante. A sociedade secreta, eles não eram apenas uma organização. Eles. Seu papel era muito maior do que um simples resgate. Sua esposa, ela te escolheu como?
As palavras dele foram interrompidas por uma tosse violenta. Lucas sentiu o estômago revocar. Escolheu o quê, Elias? Estava prestes a perder a paciência. Mas o medo crescia a cada segundo. Então, um riso baixo, quase cristalino, ressoou ao fundo. O coração de Lucas afundou. Ele sabia quem era. O homem da caixa, murmurou Lucas, olhando para o lugar onde tinha visto a sombra. Mas antes que pudesse fazer algo, a sombra emergiu, com um brilho ameaçador nos olhos. Ele andava devagar, como se quisesse saborear a tensão no ar. Você de novo. Lucas sentiu o arrepio percorrer sua coluna. Elias, levante-se! Mas Elias estava caindo no chão, seu corpo não respondendo. Você queria saber a verdade, Lucas, disse o homem, sua voz baixa e cavernosa. Mas a verdade tem um custo. Uma espécie de energia estranha começou a envolver Elias. Lucas observou horrorizado, enquanto algo pulsante emanava de seu amigo. Era como se a vida dele estivesse sendo sugada por uma força invisível. Não! Gritou Lucas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não faça isso! O homem da caixa riu, uma risada amarga. Você não vê? É por isso que ela escolheu você. Você é a chave, mas também é a luz que acaba apagando a vida dos outros. Tudo ficou turvo. O corpo de Elias parecia escurecer, as linhas de sua forma tornando-se desfocadas à medida que a estranha energia pulsava ao seu redor. Lucas queria correr, mas estava paralisado. O homem estendia a mão, um objeto brilhante entre os dedos. Ela não deveria te deixar saber, mas agora você sabe. E agora, Lucas, você deve escolher. Escolher o quê? Ele gritou, a voz embargada. Mas a resposta que veio foi um sussurro, quase inaudível, repleto de desespero. Resgatar ou se entregar ao que está escondido? Então o chão tremeu novamente, e Lucas percebeu que a fissura que a mulher mencionara estava se formando ao seu redor. Elias estava prestes a se dissipar completamente, e uma escolha urgia por parte de Lucas. Ele sentiu o peso do mundo em seus ombros, pois a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas a sombra do homem o mantinha cativo. O que mais ele teria que sacrificar? O homem soltou um sorriso triunfante e Lucas viu uma visão horrenda. A figura do homem se transformando na imagem de sua esposa. Você deve decidir agora, Lucas. Uma voz familiar te chamou. Totens invisíveis se erguiam ao redor dele, clamando pelas prioridades que ele sempre teve em sua vida. Mas o custo era alto. Se ele seguisse essa visão, o que restaria dele? Ele poderia perder tudo ou finalmente encontrar o que buscava. Quando se deu conta do que estava prestes a escolher, a escuridão ao seu redor começou a se intensificar. Novamente, mais confuso do que antes, Lucas estava prestes a dar um passo à frente quando a visão de sua esposa desapareceu em uma nova onda de caos. Com um grito de desespero, ele se lançou em direção ao desconhecido, apenas para ver tudo escurecer novamente. As últimas palavras de Elias reverberavam em sua mente. A verdade vem com um preço, e enquanto a escuridão envolvia, ele se lembrou de que podia estar prestes a perder não só a verdade, mas tudo que amava. Mais uma vez, Lucas estava prestes a dar um passo em direção ao desconhecido, quando tudo ficou escuro novamente. O desespero o envolveu, e ele gritou, mas o som se estourou na escuridão. Tudo ao seu redor estava girando, e quando a luz voltou, ele se viu em um cenário completamente diferente. Ele estava de pé em um pequeno quarto, por outras pessoas sorrindo em um círculo.
Ele estava tão focado na imagem que não percebeu que a porta se abriu com um rangido. Uma figura apareceu e seu coração congelou. Era a mulher que tinha visto antes, mas agora ela tinha o olhar de alguém que sabia muito mais. Você não deveria estar aqui, Lucas. Não assim. Sua voz era urgente, mas calma. O que aconteceu? O que você quer de mim? A indignação e a confusão se mesclaram. Ele tinha feito todo esse esforço para descobrir a verdade. E agora estava preso em uma sala estranha. Ela balançou a cabeça. O que você viu antes era real, mas o que aconteceu agora não dá para ser revertido. O homem da caixa, ele não é quem você pensa que é. Ele vinha atrás de mim, e Elias, a lembrança da dor fez seu coração doer. O que ele fez com Elias? Eu não poderia evitar. A mulher se aproximou, e Lucas percebeu um tremor em sua voz. Elias fez uma escolha. Ele não queria que você fosse ferido. Ele se ofereceu para protegê-lo. As palavras dela cortaram como uma faca. Proteger? Assim? E agora o que aconteceu com ele? Ele está bem, por enquanto. Mas, Lucas, você precisa entender. A sociedade secreta é real, mas suas intenções são mais complicadas do que imaginamos. Ela apressadamente pegou um dos livros na mesa. Sua esposa era uma das líderes. Quando ela se uniu a esse grupo, algo mudou dentro dela. O homem da caixa era amigo até que, por motivos desconhecidos, ele se tornou o maior inimigo deles. Lucas sentiu a realidade escorregar mais uma vez. Então, você está dizendo que minha esposa se envolveu com eles? Mas por que eu não sabia? Por que ela não me contou? A mulher hesitou, sua expressão se tornando sombria. Ela não teve escolha, Lucas. Havia um segredo guardado a 7 chaves. Algo que você deveria saber. O verdadeiro destino dela e o seu. Vocês não eram apenas um casal comum. O cérebro de Lucas começou a girar. O que poderia ser mais profundo do que isso? O que você quer dizer com isso? Somos o quê? E nesse momento, a realidade mudou novamente. Lucas percebeu que o chão sob seus pés tinha começado a brilhar. Uma luz azulada pulsante subindo de fissuras que se abriram na madeira. O ar ficou eletricamente carregado e ele começou a ver rostos flutuantes, rostos de pessoas que pareciam conhecê-lo. Seus olhos ficaram arregalados quando reconheceu um dos rostos. Era sua filha. Não! Ele gritou, avançando na direção da imagem. O que você fez com ela? Lucas, a mulher gritou, desesperada. Não! Você não pode se aproximar! Então, antes que ele pudesse entender, tudo escureceu novamente e ele foi jogado para longe, caindo em um labirinto de escuridão. Quando a luz voltou uma vez mais, o que restava era silêncio. Ele estava sozinho e sentiu uma conexão profunda com aquele lugar. Um conhecimento que estava além de sua compreensão. Ele se levantou e, ao olhar ao redor, percebeu que as fotos na parede agora estavam mudadas. Cada rosto que antes parecia conhecido havia se tornado um espectro sombrio, trazendo à tona um choque devastador. Todos eram iguais. Todos eram ele. Era como se ele estivesse em um universo onde várias versões de Lucas coexistiam. E cada um deles tinha um destino trágico, todos ligados por um segredo que ele não entendia. O coração dele disparou. Não é possível.
As paredes começaram a tremer e a realidade estava prestes a desmoronar novamente. O que realmente estava acontecendo? A mulher tinha dito que a verdadeira natureza dele era mais complexa do que ele poderia imaginar. E naquele momento, ele sentiu que a verdade era uma sombra que nunca o deixaria. Lucas estava prestes a descobrir que sua busca por saber o que aconteceu com sua família o levaria a um abismo muito mais profundo do que qualquer pessoa poderia imaginar. O que mais ele perderia antes de finalmente entender? E, mais importante ainda, quem ele realmente era em meio a tudo aquilo. O chão começou a tremer e Lucas se agarrou à mesa, a intensidade da luz azulada pulsando em seu redor. As imagens na parede pareciam dançar. Os rostos sombrios pendurados lá estavam como vultos, cuja presença ele não conseguia ignorar. A voz da mulher ecoava em sua mente, mas a confusão dominava seus pensamentos. Ele precisava de respostas. "Lucas!" a mulher gritou, arrancando-o de suas reflexões. Ele olhou para ela e percebeu que a expressão no rosto dela era alarmante. "Você precisa entender que o tempo está se esgotando." Antes que pudesse responder, o chão ruiu sob seus pés e uma fissura se abriu. Ele tentou saltar para trás, mas as sombras se arrastavam, puxando para baixo. Ele lutou, mas a gravidade parecia querer devorá-lo. "Lucas!" era tudo o que ele ouvia enquanto uma força invisível o puxava. Então, do fundo daquela escuridão, uma figura emergiu. Era a mesma figura que ele havia encarado antes. O homem da caixa. Seus olhos, agora brilhando como carbúnculos, o observaram com uma frieza aterradora. "Você não pode escapar da verdade, Lucas," ele declarou, sua voz ecoando como um trovão. O coração de Lucas disparou. "O que você quer de mim?" ele gritou, mesmo enquanto sentia o pânico crescendo. "O que você fez com Elias?" "Elias fez sua escolha, assim como você deve fazer agora." O homem avançou, seu sorriso malicioso se alargando. Ele se tornou um sacrifício, mas seu destino já estava selado. "Você, Lucas, é mais importante do que imagina. Você é o elo entre mundos." As palavras o atingiram como um soco no estômago. "O que você está dizendo?" Ele olhou em volta, desesperado. "Eu não sou nada. Eu sou apenas um homem comum." "Comum?" O homem riu, um som que arrepiava a pele. "Você e sua família são muito mais. O que sua esposa e você não sabem é que vocês estão ligados a uma linhagem antiga. Algo que transcende a morte. A escolha de Elias foi por você, para proteger a linhagem. Mas, minha filha?" Lucas perguntou, o peso da dor invadindo seu peito. "Eu não posso perder mais ninguém." Então o homem se aproximou ainda mais, seus olhos cravados nos de Lucas. "Você já perdeu. A escolha a que se referia sua esposa era sobre você. Você é o portador de um legado que eles não queriam que você descubra." "Legado?" A palavra girava na mente de Lucas, como se as engrenagens em sua cabeça estivessem se movendo lentamente. "O que é?" "Você tem o poder de moldar a realidade, Lucas. E a sua verdadeira mãe, nada mais, nada menos que a líder da Gesellschaft." A revelação caiu como um peso sobre seus ombros. Lucas estava paralisado. A mulher que o guiava, que lhe dera as informações, tinha escondido uma verdade inominável. "Está mentindo!" ele retrucou, o medo se transformando em fúria.
Isso não pode ser verdade. Você não só é seu filho. Você é a chave que eles precisam para quebrar as correntes e alterar os destinos. E a sociedade a qual você pertencia, o homem riu mais uma vez, é a única coisa que pode salvar ou condenar todos os mundos. Enquanto as palavras ecoavam em seu interior, Lucas se viu novamente diante da fotografia de sua esposa, agora iluminada e radiante. Um pensamento atravessou sua mente. Ele não só perderia tudo, mas descobrir que estava destinado a destinos muito maiores que ele havia imaginado. A luta não era só pela vida, mas pela verdade que estava enterrada nas sombras. Antes que pudesse digerir tudo aquilo, o chão tremeu intensamente. Ele percebeu que o labirinto ao seu redor estava colapsando. Lucas, escolha agora! O homem gritou. Mas Lucas olhou ao redor, incapaz de decidir. Então tudo se apagou novamente, e ele sentiu um frio profundo. O que teria dolorosamente que sacrificar para descobrir a verdade? A luz estava se apagando, e a única coisa que restava era o eco da escolha que ele sabia que ainda não havia feito. Lucas se viu em meio à escuridão, o coração disparado. As palavras do homem da caixa ainda ecoavam em sua mente. Ele não sabia se estava sonhando ou se realmente estava prestes a ser consumido por essa realidade insuportável. E então, no meio da blackout, uma luz repentina surgiu e ele começou a ver formas familiares se desvanecendo ao seu redor. Lucas! A mulher aparecera de novo. A expressão no rosto, uma mistura de urgência e desespero. Você precisa resistir. Não deixe que ele o controle. Mas antes que ele pudesse questionar, a escuridão se desfez novamente. Y él se vio en una cena familiar. Era la sala de estar de su casa. Tan acogedora y cheia de vida, mas no era la misma. Estaba decorada con símbolos extraños y candeeros que lanzaban sombras danzantes. Y no centro, un altar. Ramos de flores murchas y una vela que apagaba y ascendía, como si estuviese viva. Elías estaba deitado allí, mas no era el Elías vibrante que él conocía. O amigo parecía pálido, como si tuviese visto un horror inimaginable e estivesse preso entre o mundo dos vivos e os mortos. O nó na garganta de Lucas crescia a cada segundo. Elias, o que aconteceu com você? Sua voz saiu como um sussurro angustiado. O que você não entende? Elias começou, mas antes que pudesse terminar, a mulher interveio. Sua voz interrompendo a cena como um grito. Elias, não deixe a verdade escapar dele. A voz do amigo tornou-se fraca, a luz em seus olhos se apagando lentamente. Lucas, a escolha! Você é a última proteção. Elias! Lucas gritou mais forte, mas a imagem do amigo parecia se desfazer, como se estivesse se tornando um eco, um espectro fugaz. E então, tudo se despedaçou novamente. E ele se viu só, novamente. Mas algo mudou. Uma presença gélida surgiu ao seu lado. O homem da caixa estava lá de novo, mas o olhar dele era diferente. Agora, você vê a verdade, Lucas. Ele falou, sua voz era um sussurro que fazia o sangue de Lucas congelar. Tudo que você viu, tudo que você amava é parte desse jogo macabro. Você não é quem pensa que é. Sua esposa não fez nada sem motivos. O que você realmente é o verdadeiro inimigo do nosso objetivo. O peito de Lucas apertou. Inimigo? O que você está dizendo?
Ela nunca quis te contar, porque sabia que isso poderia te destruir. A verdade é que você é um dos escolhidos, mas não para salvar, e sim para aniquilar. A revelação atingiu Lucas como um murro no estômago. Você e a sua família alteram o destino. São pesos que travam o movimento do poderoso. Lucidez e pânico se entrelaçaram. Está mentindo, ele gritou. Mas algo dentro dele começou a questionar. O comportamento de sua esposa, as conexões estranhas. Tudo começou a fazer sentido de uma forma horrenda. Sim, Lucas, o que você considera amor é o que te entrelaça a eles. Resgatar almas. Isso é o que minha sociedade enfrenta. E você será a chave de tudo. Ou o final de tudo. Antes que pudesse digerir essa nova verdade brutal, a sala começou a tremer outra vez. O chão se abriu em uma fissura assim como antes, e uma onda de energia parecida com eletricidade envolveu sua mente. Ele estava prestes a cair ao fundo, quando, de repente, uma luz brilhante o envolveu, puxando-no de volta para um novo cenário. Ele não estava mais sozinho. Estavam ali sua esposa e sua filha, mas suas feições tinham um brilho inquietante. Lucas, sua esposa disse a voz tão doce quanto o veneno: finalmente você chegou. Estávamos esperando por você. Esperando por mim? Lucas sussurrou, a mente rodando com um vendaval de confusão. Você sempre esteve destinado a ser parte do nosso legado. Se você não aceitar, todos sofrerão. Ela falou. E uma sombra imprudente passou entre eles, revelando o homem da caixa por trás delas. A reviravolta o deixou paralisado. Ele não sabia se deveria sentir amor ou medo. O que ele realmente escolheria? O que isso significava para sua família? E se tudo o que ele acreditava conhecer era uma mentira absoluta? O homem da caixa observou, sorrindo, como se soubesse exatamente do que Lucas seria capaz. E no instante em que a verdade estava prestes a desmoronar, Lucas se lembrou da ligação que sempre teve com eles e de que talvez a verdadeira luta estava apenas começando. O que viria a seguir seria mais aterrador do que ele poderia imaginar, e a própria essência de sua vida estava prestes a ser testada. Lucas estava paralisado. Sua esposa e filha diante dele, mas o olhar delas era como uma miragem. Algo estava errado. O que ele sentia não era amor. Era uma pressão no peito que parecia querer estourar. Ele olhou para o homem da caixa. O que você fez com elas? A voz dele saiu em um sussurro trêmulo. O homem sorriu, mas não havia alegria em seu sorriso. Eu fiz com que você entendesse, Lucas. Você é o centro de tudo isso. Você é tanto o salvador quanto o destruidor. Ele fez uma pausa, como se quisesse que as palavras pesarosas ressoassem. E sua esposa? Ela escondeu algo de você. Algo muito importante. O desespero começou a subir. Chega! O que você quer dizer com isso? A raiva e a frustração o empurraram para frente. Diga-me a verdade! Você sempre foi o escolhido entre eles. A linha de sangue que corre em suas veias é mais antiga do que você pode imaginar. Cada um de vocês escolhido para cumprir um destino que nunca pediram. Ele se inclinou como se quisesse ser íntimo. Mas sua esposa sabia, ela nunca lhe contou porque a verdade é dolorosa e assustadora. As palavras cortavam Lucas como facas, o que é tão aterrador que ela não pode dizer. O desespero o consumia. Ela não é quem você pensa que é.
Pronto para ouvir? O homem da caixa se virou para sua esposa, então virou-se novamente para Lucas. Ela não é humana, ela é uma guardiã, um ser de outra dimensão. Disfarçada como uma pessoa normal para proteger a linha que você carrega. E você é a chave para abrir o portal que conecta mundos. O chão pareceu se abrir sob os pés de Lucas. Ele queria gritar, mas ficou mudo. Lembrou-se de momentos com sua esposa, risadas compartilhadas, abraços. Cuentes. E se tudo isso fosse uma mentira? Não, ele murmurou, seu estado de choque transformando-se em negação. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Você acha mesmo que um ser humano pode mudar o destino de outros mundos assim por acaso? Sua filha, a linhagem que você vai deixar para trás, está em perigo! O homem da caixa é uma sombra! Alguém que quer ver esse poder aniquilado. A mulher interveio. Sua expressão agora transparecia uma dor profunda. Eu só queria proteger você de tudo isso, Lucas. Eu não queria que você passasse pela mesma dor que eu. Mas o tempo estava se esgotando. O homem da caixa levantou a mão. A única maneira de quebrar esse ciclo é fazer uma escolha. Você pode aceitar seu lugar e libertar esses mundos ou permanecer cativo nas mentiras que o cercam. Lucas olhou para sua esposa e sua filha novamente. As sombras atrás delas começaram a se mover, engolindo a luz, ameaçando desaparecer com a verdade. Se você ama elas, prove, faça sua escolha. O que se seguiu foi um clarão ensurdecedor, e Lucas se viu em um espaço nebuloso, onde todos os seus medos tomaram forma diante dele. Ele viu cada versão de sua vida, cada decisão errada e certa que havia tomado. No fundo dessa confusão, uma voz familiar ecoou. Era sua filha. Papai, não me deixe aqui! A fraqueza em sua voz o fez estremecer. Nesse instante, Lucas percebeu que não apenas a verdade estava em jogo, mas o futuro. A estabilidade de tudo o que amava. Escolha, Lucas! A voz da mulher ressoou, desesperada. E então, um estrondo alto como um universo em colapso. O chão sob seus pés começou a desmoronar, e a visão de sua família se desfazia em sombras. Ele viu a imagem de sua esposa se retorcendo em busca de ajuda. Não, eu não vou deixá-las! Eu não posso! E eis que, em meio ao caos, uma explosão de dor atravessou seu corpo. Instantaneamente, uma visão horrenda se concretizou em sua mente. O homem da caixa, que por tanto tempo parecia ser o vilão, agora revelava um outro lado. Um herói, lutando contra a força opressiva que ameaçava consumir Lucas e tudo o que ele amava. Você precisa entender a verdade, Lucas. O que você está defendendo pode ser o que destrói sua filha. E nesse momento, futilmente, Lucas tentou lutar. Mas tudo se apagou outra vez e novamente se viu em um lugar diferente. Estava de volta em sua casa, mas tudo estava em ruínas. Móveis virados, fotografias rasgadas e um cheiro de queimado pairava no ar. Um alarme soava e ele sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que estava acontecendo? E enquanto a realidade desmoronava, uma voz ecoou. Você fez a escolha errada, Lucas. Agora tudo que amava está perdido. E com isso, Lucas percebeu que, no fundo, ele estava prestes a perder mais do que sabia. O verdadeiro custo da verdade estava a um passo de se revelar. Lucas estava paralisado, sua esposa e filha diante dele. Mas o olhar delas era como uma miragem. Algo estava errado. O que ele sentia não era amor. Era uma pressão no peito que parecia querer estourar.
Ele olhou para o homem da caixa. O que você fez com elas? A voz dele saiu em um sussurro trêmulo. O homem sorriu, mas não havia alegria em seu sorriso. Eu fiz com que você entendesse, Lucas. Você é o centro de tudo isso. Você é tanto o salvador quanto o destruidor. Ele fez uma pausa, como se quisesse que as palavras pesarosas ressoassem. E sua esposa? Ela escondeu algo de você. Algo muito importante. O desespero começou a subir. Chega! O que você quer dizer com isso? A raiva e a frustração o empurraram para frente. Diga-me a verdade! Você sempre foi o escolhido entre eles. A linha de sangue que corre em suas veias é mais antiga do que você pode imaginar. Cada um de vocês, escolhido para cumprir um destino que nunca pediram. Ele se inclinou, como se quisesse ser íntimo. Mas sua esposa sabia. Ela nunca lhe contou porque a verdade é dolorosa e assustadora. As palavras cortavam Lucas, como facas. O que é tão aterrador que ela não pode dizer? O desespero o consumia. Ela não é quem você pensa que é. Pronto para ouvir? O homem da caixa se virou para sua esposa, e então virou-se novamente para Lucas. Ela não é humana. Ela é uma guardiã. Um ser de outra dimensão, disfarçada como uma pessoa normal para proteger a linha. Que você carrega e você é a chave para abrir o portal que conecta mundos. O chão pareceu se abrir sob os pés de Lucas. Ele queria gritar, mas ficou mudo. Lembrou-se de momentos com sua esposa, risadas compartilhadas, abraços quentes. E se tudo isso fosse uma mentira? Não, ele murmurou, seu estado de choque transformando-se em negação. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Você acha mesmo que um ser humano pode mudar o destino de outros mundos assim por acaso? Sua filha, a linhagem que você vai deixar para trás, está em perigo. O homem da caixa é uma sombra, alguém que quer ver esse poder aniquilado. A mulher interveio. Sua expressão agora transparecia uma dor profunda. Eu só queria proteger você de... Tudo isso, Lucas! Eu não queria que você passasse pela mesma dor que eu, mas o tempo estava se esgotando. O homem da caixa levantou a mão. A única maneira de quebrar esse ciclo é fazer uma escolha. Você pode aceitar seu lugar e libertar esses mundos, ou permanecer cativo nas mentiras que o cercam. Lucas olhou para sua esposa e sua filha novamente. As sombras atrás delas começaram a se mover, engolindo a luz, ameaçando desaparecer com a verdade. Se você ama elas, prove. Faça sua escolha. O que se seguiu foi um clarão ensurdecedor. E Lucas se viu em um espaço nebuloso, onde todos os seus medos tomaram forma diante dele. Ele viu cada versão de sua vida, cada decisão errada e certa que havia tomado. No fundo dessa confusão, uma voz familiar ecoou. Era sua filha. Papai, não me deixe aqui! A fraqueza em sua voz o fez estremecer. Nesse instante, Lucas percebeu que não apenas a verdade estava em jogo, mas o futuro, a estabilidade de tudo que amava. Escolha, Lucas! A voz da mulher ressoou desesperada. E então, o estrondo alto, como um universo em colapso. O chão sob seus pés começou a desmoronar e a visão de sua família se desfazia em sombras. Ele viu a imagem de sua esposa se retorcendo em busca de ajuda. Não! Eu não vou deixá-las! Eu não posso! E eis que, em meio ao caos,
Uma explosão de dor atravessou seu corpo. Instantaneamente, uma visão horrenda se concretizou em sua mente. O Homem da Caixa, que por tanto tempo parecia ser o vilão, agora revelava um outro lado. Um herói, lutando contra a força opressiva que ameaçava consumir Lucas e tudo o que ele amava. Você precisa entender a verdade, Lucas. O que você está defendendo pode ser o que destrói sua filha. E nesse momento, futilmente, Lucas tentou lutar, mas tudo se apagou novamente. E novamente se viu em um lugar diferente. Estava de volta em sua casa, mas tudo estava em ruínas. Fotografias rasgadas e um cheiro de queimado pairava no ar. Um alarme soava e ele sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que estava acontecendo? E enquanto a realidade desmoronava, uma voz ecoou: "Você fez a escolha errada, Lucas. Agora, tudo o que amava está perdido." E com isso, Lucas percebeu que no fundo ele estava prestes a perder mais do que sabia. O verdadeiro custo da verdade estava a um passo de se revelar. Então, uma sombra atravessou a sala. Antes que Lucas pudesse compreender o que estava acontecendo, a figura de sua esposa se transformou em algo grotesco. Sua face distorcida em um semblante de dor e desespero. "Lucas, eu sou a causa. A linha de sangue que você carrega não é apenas poder, é uma maldição." As palavras da mulher soaram como um trovão. O Homem da Caixa observou, sem conseguir esconder uma expressão de satisfação doentia. "Você aprende rápido, Lucas. Sua esposa foi a guardiã, mas agora ela é apenas um fantasma, presa entre mundos." Pronto para descobrir que nada do que foi dito é verdade, Lucas se sentiu dividido. Ele olhou para a mulher que amava, que já não era mais a mesma. O que ele viu agora era uma farsa, uma mentira. O amor e a dor se entrelaçaram e ele perdeu o controle. O que é essa realidade? E neste momento, o alarme parou repentinamente. O silêncio se impôs de forma encorcedora. A figura de sua esposa se desfez e diante dele apareceu uma nova imagem. Sua filha cercada por sombras. "Papai, você precisa correr. Não é só a nós que eles querem." A última frase atingiu como um soco no estômago. O mundo começou a desmoronar ao seu redor novamente, e ele se deu conta de que a luta estava apenas começando. Ele tinha que escolher. A verdade ao seu redor começou a se desintegrar. "O que posso ainda perder?" Lucas gritou, sem saber que a resposta estava prestes a chocar sua própria essência. Lucas se viu em meio ao caos e a imagem da sua filha desaparecendo em meio às sombras ainda ardia na sua mente. O Homem da Caixa observava, seus olhos frios e desdenhosos. "Você escolheu mal, Lucas. E agora o preço é alto." Aquela frase ecoou nos pensamentos dele como um alerta sombrio. A sala ruía ao redor. As paredes tremiam com uma ferocidade que fazia o chão parecer um mar de pedras, prestes a derreter. Ouvia sua esposa gritar, ecoando no vento: "Lucas, você tem que fazer a escolha certa." E a verdade começou a se asseverar. Ele podia salvar sua família, mas a um custo. Sentiu seu coração disparar enquanto enfrentava o homem. "O que você quer de mim?" Havia uma raiva pulsante. A tensão no ar era palpável. O homem sorriu.
Você sabe o que precisa fazer. Você precisa aceitar seu verdadeiro eu. Uma onda de lembranças assaltou Lucas, profundas e intensas. A dor, as risadas, os momentos de alegria com sua esposa e filha. E aquele gélido desespero da perda. Ele fechou os olhos, tentando encontrar uma centelha de esperança em meio à escuridão avassaladora. E então ele se lembrou da mulher que o guiou, sua expressão de urgência, o que havia feito dizer que tudo estava em suas mãos. Como um suspiro profundo, Lucas se concentrou. Está certo. Si isso é o que preciso fazer. Ele ergueu a cabeça, encarando a homem da caixa. Sua expressão agora firme. Eu aceito! O ar ao redor dele começou a brilhar, tornando-se denso e quente. As sombras se agitaron, y ele sintió una fuerza enorme envolviendo su cuerpo, como si estuviese siendo moldado nuevamente. Un grito irrompió de dentro de él, casi una declaración de guerra. Era como si la verdad finalmente estuviese prestes a ser revelada. Y entonces, Uchan desmoronó otra vez. Y pela última vez, él se vio cercado por un brillo ofuscante. O homem da caixa fue lanzado para atrás, as sombras alrededor dele se desfaciendo en furia. Lucas estaba no centro daquele furacão, a energia pulsando em seu corpo. Eu sou a chave! Gritou, e a sala inteira começou a vibrar. Uma onda de luz e caos tomou conta do ambiente. E por um minuto, tudo ficou branco. Lucas sentiu uma explosão de sentimentos e, junto com a luz, a imagem de sua esposa apareceu. Ela olhou nos olhos dele com gratidão e amor, seu rosto livre de dor. Você fez isso, amor! Agora tudo pode mudar! As sombras começaram a dissipar e as figuras em sua linha de visão se tornaram claras. A sala de estar, antes em ruínas, agora estava se transformando em um lar feliz. Lucas olhou ao redor, sentiu os que foram perdidos retornando à sua vida. E nesse momento, a verdade ressoou como um canto de amor. Eu nunca vou deixar você novamente, ele disse. Mas ainda havia um mistério pairando no ar. Aquela batalha estava apenas começando. Quando a luz se acalmou, Lucas estava de pé, sua esposa e sua filha ao seu lado, agora mais fortes do que nunca. Percebia que o que começara como uma busca por respostas tinha se tornado algo muito mais profundo. Um laço que os unia através dos mundos. Mas antes que pudesse se perder em pensamentos, um sussurro ecoou no ar. A luta pelo futuro acabou de começar. A frase do homem da caixa reverberou, e mesmo com os rostos conhecidos e amados ao seu lado, Lucas sabia que a batalha não terminara. O que mais estava por vir? O que mais ele teria que enfrentar? Ele se virou para sua família, sentindo sua força vibrar ao redor do coração deles. Vamos descobrir juntos, disse ele, segurando a mão da esposa. E juntos adentraram a nova era. Se você chegou até aqui, eu preciso que você faça algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias incríveis cheguem até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações.